Qual a chance de o paraguaio Julio Enciso pintar no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta e fala também sobre um leilão que já está acontecendo em relação aos name rights do estádio do Corinthians. Alan Franco renovou seu contrato com o São Paulo e o vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes do acordo com cifras importantes que foram definidas antes da renovação. Para completar, Cuca é radicalmente contrário à saída de Scarpa. Falo também sobre um zagueiro brasileiro que atua na Rússia e alvo de Flamengo, Atlético e mais um clube da Série A. Para completar o Cruzeiro em queda livre no Mineirão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o futuro de Mano Menezes. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes, 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Hora de falar sobre o CSKA da Rússia. O time é o interessado no João Vitor, zagueiro do Vasco, que tem seu futuro indefinido. O André Hernan chegou a publicar ao longo do domingo que o João Vitor pediu para ser negociado pelo Vasco. Fernando Diniz colocou o João Vitor em campo no empate 1-1 contra o Atlético e desmentiu a informação sobre o pedido do João Vitor depois da partida. De qualquer forma, importante contar que o CSKA topa pagar 4,5 milhões de euros para levar o jogador. João Vitor, que havia sido comprado do Benfica por 7 milhões de euros. Por falar no Vasco, contar que Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray, interessa ao Cruz Maltino, está de mudança para o Spartak Moscou. Ele já aceitou uma oferta do time russo, contrato de 3 temporadas e um valor de 6 milhões de euros entre salários, direitos de imagem e luvas para ele. Quero falar agora sobre o Santos, mais um que venceu fora de casa, 2-1 contra o Cruzeiro. Presidente Marcelo Teixeira, bastante satisfeito com a vitória, não deve mexer por agora com Kleber Xavier, apesar das negociações com Jorge Sampaoli. Outro ponto importante, o Marcelo Teixeira pretende nos próximos dias assegurar mais 1 ou 2 saídas para tentar baixar o custo da folha salarial santista. Nos últimos dias saíram do Peixe o lateral direito Aderlan, o Léo Godoy, o Kevson, o Pituca, o Gabriel Veron e o Soteldo. Quero fechar esse giro de notícias para falar sobre Savinho, jogador da seleção brasileira e do Manchester City, que entrou na pauta do Tottenham, clube inglês, promete proposta estratosférica para o jogador. Notícia que interessa ao Atlético Mineiro. Pelo mecanismo de solidariedade, o Atlético vai ter sempre um percentual de vendas futuras, sempre que o atleta for negociado. Hora de falar sobre o Grêmio em crise. Mano Menezes correndo enorme risco de demissão depois da derrota em casa. Diante de 35 mil pessoas para o Lanterna Esporte, a situação do técnico ficou praticamente insustentável. Ele, antes de conceder a entrevista coletiva, colocou seu cargo à disposição, mas os dirigentes gremistas, pelo menos na noite desse domingo, decidiram por mantê-lo. Uma nova reunião nessa segunda-feira pode acabar por determinar mudanças. Vale a lembrança de que o Grêmio venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos no Campeonato Brasileiro. A sorte do torcedor tricolor é a vantagem de 5 pontos em relação ao Vasco, primeiro time no Z4. Importante lembrar ainda que o Vasco tem um jogo a menos do que o Grêmio. Mano Menezes no comando do tricolor gaúcho na atual temporada, 111 dias de trabalho, 22 jogos com 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, 41% de aproveitamento dos pontos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro em queda livre dentro de casa. Mesmo diante de 59.345 torcedores, a Raposa perdeu de novo de virada.
Havia sido assim no fim de semana passado contra o Ceará. O Cruzeiro abre o placar contra o Santos, gol do Fabrício Bruno no finalzinho do primeiro tempo e toma a virada com 2 gols na etapa final. Resultado muito ruim para um Cruzeiro que sonha com a conquista do título. Já são 3 tropeços consecutivos dentro do seu estádio. Derrota por 2-1 para o Ceará no Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com o CRB na Copa do Brasil, que acabou sendo diminuído ou absorvido com a vitória fora de casa contra o mesmo CRB e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e agora esse tropeço diante do Santos. Guilherme, jogador do Peixe, foi o grande destaque da partida, com um gol e uma assistência. O Carboneiro definiu o placar a favor do Santos. Carboneiro, atacante paraguaio recentemente contratado. Depois da partida, Leonardo Jardim foi perguntado a respeito de reforços e disse, abre aspas, acredito que vamos trazer alguns jogadores para dar mais qualidade ofensiva nos corredores laterais. Só para completar, muita reclamação do Cruzeiro em relação à arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Ele acabou anulando um gol do Cruzeiro, o gol que seria do Caio Jorge, alegando uma falta de Matheus Pereira, num jogador do Peixe. Só para completar, Kaique, Romero e Christian receberam o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Mirassol. Cruzeiro tem negociações avançadas para emprestar Lautaro Dias. Entre Cruzeiro e Ceará tudo acertado, falta o sim do atacante argentino de 27 anos de idade. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais 1 ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse 3º clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Preciso falar agora sobre o Atlético Mineiro e a possibilidade de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Al Taon da Arábia Saudita. Nos próximos dias, a equipe saudita prometeu uma oferta ao Galo. As cifras não foram reveladas, mas até o técnico do Al Taon, Péricles Chamusca, já admitiu publicamente a indicação para a contratação do jogador. E a informação exclusiva vem agora, o Cuca é radicalmente contrário à transferência do Scarpa. Antes mesmo de conceder uma entrevista coletiva tentando deixar claro que não pretende abrir mão do atleta, Cuca conversou com dirigentes atleticanos que acompanharam a delegação no Rio de Janeiro para afirmar que o atleta é insubstituível, que ele não pode perder o Scarpa sob hipótese alguma, correndo o risco de ter muito menos força para as partidas de mata-mata da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, os 2 títulos mais prováveis, mais possíveis para o Atlético nessa temporada. O Campeonato Brasileiro ficou bastante distante. Diante dos microfones, o Cuca não foi tão enfático e disse o seguinte, abre aspas, vai chegar proposta pelo Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E tem outra. Uma coisa é chegar, a outra é liberar. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada, jogador super importante na visão do Cuca, pro treinador atleticano Renier, recém-contratado, pode jogar ao lado do Scarpa e não substituí-lo. O Cuca vê o Scarpa como um meia pensador, aquele que pifa os outros jogadores, enquanto o Renier como um ponta de lança, aquele que vai estar um pouco mais perto dos atacantes e também da área adversária. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras.
Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras, acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio. Também especularam o Enciso no Cruzeiro, outra possibilidade praticamente descartada. Só não dá para dizer que é 0% de chance, porque o futebol no mundo tem mostrado muitas surpresas, mas tudo se encaminha para que o Enciso continue no futebol europeu. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que 5 pessoas, 5 marginais, bandidos, lançaram explosivos para dentro da academia de futebol do Palmeiras na madrugada de sábado para domingo. Jogadores estavam concentrados para o jogo desse domingo contra o Ceará, vitória por 2-1 em cima do Vovô, e foram acordados por esses explosivos. As câmeras filmaram a ação desses 5. O Palmeiras promete registrar boletim de ocorrência nessa segunda-feira e vai até as últimas consequências para identificar e prender esses marginais. Preciso falar agora sobre Alan Franco, que enfim renovou o seu contrato com o Tricolor. O acordo foi assinado nesse domingo, pouco antes da viagem do São Paulo rumo à Colômbia, palco da partida de terça-feira contra o Atlético Nacional, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Acordo entre Alan Franco e São Paulo prevê a permanência do argentino por mais 3 temporadas, ou seja, até dezembro de 2028. Formação exclusiva vem agora. São Paulo acertou com Alan Franco e com seu empresário o pagamento de $1,5 milhão, que equivalem a 8 milhões e 100 mil reais. Essa grana será destinada a um prêmio como luvas e também para a quitação de dívidas atrasadas com o empresário do Alan Franco, dívidas essas que foram contraídas quando da mudança do Alan Franco dos Estados Unidos para o Brasil já há bastante tempo. O Tricolor vai fazer o pagamento desses 8 milhões e 100 mil em 2 parcelas. E a partir desse acordo ficou tudo encaminhado e o Alan Franco foi autorizado por seu empresário para assinar contrato. Excelente notícia, até porque o Alan Franco tinha contrato com o Tricolor somente até 31 de dezembro e já poderia assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo sem custos na virada do ano. Temporada atual do Alan Franco de 31 jogos e 1 assistência, para mim, o principal defensor da zaga são paulina. Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há 2 empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, num acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma.
a tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!